Olá, amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo, a graça, a unção do Espírito Santo. Que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia. Este é o nosso, o meu, o seu desafio da Bíblia, que consiste em nós lermos a palavra de Deus completa. Você não escutou errado, não. Nós já estamos bem avançados, já estamos perto de finalizar o capítulo 18 do Evangelho de São João. Já tem playlist aí no canal, da primeira, segunda e terceira carta de São João e o Evangelho de São João até o capítulo 17. Capítulo pós capítulo já tem playlist. Bote quando você estiver trabalhando, fazendo os afazeres de casa, escute a palavra de Deus e deixe ela tocar profundamente o seu coração. Já peço aquele favor, se inscreva se você não está conosco, deixa o like no final, deixe também o comentário, compartilhe nas suas redes sociais. Vamos divulgar a palavra de Deus para que o nosso Deus se torne cada vez mais conhecido e amado. Nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 18, versículo do 33 ao 34, que diz assim: Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que disseram isso a respeito de mim? Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, nós estamos avançando para águas mais profundas. João é o evangelista dos detalhes, somente ele detalha esse contexto todo, desde o início do seu evangelho até agora. Se você não viu o vídeo passado, veja, pois é uma sequência. E nós estamos aqui diante de este fato. Jesus estava diante do governador romano da época, Pôncio Pilatos. Os fariseus e os líderes religiosos da época que mandaram prender e tinham a intenção de matar Jesus. E Pilatos foi quem percebeu a intenção desses homens. Pilatos percebeu um sentimento muito ruim que esses homens traziam dentro de si, pois entregaram Jesus para que ele pudesse ser condenado à morte por inveja. Olha que sentimento, que Pilatos detectou isso aí. E aqui, nesse versículo 33, nós vamos vendo agora Jesus diante de Pilatos e aquele interrogatório, a conversa entre os dois. Pilatos, um governador, um líder político da época. Os que entregaram Jesus, os líderes religiosos. Veja que contexto, né? Líderes de um lado no que diz respeito à fé e líderes de outro lado no que diz respeito à política, né? Então, veja que contexto e como nós nos encontramos hoje também, né? A fé atacada, a fé de muitos abalada, principalmente pelo contexto político que em muitos países vivem no que diz respeito à perseguição aos cristãos. E então ele vai dizer: Pilatos entrou num pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Olha o contexto. Jesus já estava lá, num pretório, lugar de audiência pública, onde as pessoas iriam ter com a autoridade política da época a respeito dos casos, dos fatos que aconteciam na região e que ele pudesse estar resolvendo ali. Então levaram Jesus como que Jesus fosse um assassino, um bandido, um ladrão, como que Jesus fosse alguém muito perigoso, alguém que causava tumulto na sociedade. Se você não viu o vídeo passado, veja principalmente no vídeo onde aconteceu a prisão de Jesus, onde eles foram pegar Jesus armados com tochas, com lanças, como quem iria prender um ladrão, um bandido. E aqui agora entrega Jesus a Pilatos. E olha o contexto onde Jesus se encontra. Chamou Jesus e perguntou-lhe: quais são os nossos questionamentos diante de Jesus? Quais são as minhas dúvidas no que diz respeito à fé? E aí Pilatos vai perguntar: És tu o rei dos judeus? Ora, Jesus era judeu. Os líderes religiosos da época, que tinham também influência política, foi quem entregou Jesus. E a acusação
que levaram a Pilatos era que Jesus causava tumulto e queria tomar o lugar de Pôncio Pilatos, queria tomar o lugar de César, que Jesus era um arruaceiro e que ele estava causando divisão entre o povo. Jesus causava tumulto no meio do povo. Então, Pilatos, quando faz essa pergunta, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Jesus sendo judeu, e Pilatos queria descobrir e sair. Isso por quê? Porque também se espalhava no meio do judeu que iria vir o Messias, iria vir o rei que iria reinar sobre todo o povo. E Pilatos queria saber: será que era aquele homem? Será que era Jesus? Pilatos queria saber e sair. Coisas que muitos já tinham descoberto: quem era Jesus, o Messias, o ungido, o enviado da parte do Pai. Mas esses líderes, por mais que pudesse ver os sinais que Jesus fazia, não quiseram aceitar Ele como Senhor e Salvador do povo de Israel. Por isso que Pilatos faz essa pergunta, porque Jesus, sendo judeu, os líderes religiosos da época é quem leva Ele para Pilatos, e aí Pilatos faz essa pergunta, e Jesus vai responder. Respondeu-lhe: dizes isso por ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? Olha a pergunta. Jesus responde uma pergunta de Pilatos com uma outra pergunta. É assim o cristão. O cristão é alguém questionador. O cristão é alguém que não recebe uma notícia ou alguma ideia e já toma aquilo por verdade, né? A igreja, por assim dizer, ela é questionadora. Ela não aceita as coisas como a sociedade quer empurrar a goela abaixo. Não é a sociedade que vai moldar a fé cristã. Por mais que queiram, não vão conseguir. Olha, a gente vê nesse contexto pessoas que abertamente falam: é necessário reescrever a Bíblia. Olha que situação, hein? Reescrever uma história, porque aqui é um livro de fé, não resta dúvida, mas também é um livro histórico. Quer reescrever a história? Quer mudar o que na história? Então é algo absurdo, é algo de alguém que não tem noção do que fala. Então, quando Jesus faz esse questionamento, é para dizer o seguinte: você está acreditando em mim porque você teve uma experiência ou porque você ouviu falar de outras pessoas? É importante o testemunho, a importância do testemunho, mas o testemunho de alguém é dado para avivar a fé do descrente, certo? Mas a experiência só tem aquele que está dando o testemunho. A experiência pessoal de cada pessoa é que faz descobrir quem é Jesus. Você conhece Jesus? Qual a sua experiência com Jesus? Você já experimentou Jesus de verdade? Ora, experimentar é como alguém que passa, por exemplo, em frente a uma padaria e vê ali um bolo na vitrine muito bonito, com muita cobertura, muito gostoso. Pense em uma comida que você gosta muito, numa padaria, uma doceteria. Pense aí. E aí você passa em frente, para em frente à vitrine, vê aquele doce, vê aquele bolo, dá até água na boca, você come com os olhos, mas você não vai saber que gosto tem até você experimentar. É assim Jesus na nossa vida. Não adianta simplesmente ouvir falar ou falar de Jesus. É necessário ter uma experiência com seu amor, com a pessoa de Jesus. Particularmente eu tive a minha experiência com Jesus nos meus 22 anos de idade. E digo para você que a minha vida nunca mais foi a mesma. Hoje eu tenho 43 anos, está bem pertinho de completar os 44. Mas só pude ter a minha experiência nesse período. A partir daí sim, eu descobri Jesus na minha vida e comecei a servi-lo e a amá-lo. É assim que nós temos que fazer, cristão, experimentar. A pergunta de Jesus ressoa no nosso ouvido: foram os outros que disseram isso de mim? E por isso você está falando? Por isso você está dizendo? Tenha uma experiência com Jesus. Façamos a nossa meditação interior. Reze comigo. Senhor Jesus, na Tua presença nós nos colocamos. E aqui, Senhor, pedimos a graça de ter uma experiência contigo. Uma experiência com Teu amor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós, Senhor. Sim, são muitos os meus questionamentos.
principalmente no que diz respeito à fé. São muitas as decepções de coisas que vejo, que ouço falar, mas Jesus, que eu não pare nas pessoas, mas que eu tenha um encontro pessoal contigo. Agora, Jesus, eu abro as portas do meu coração. Reze comigo, meu irmão, minha irmã. Repita comigo essas palavras. Jesus, eu abro o meu coração. Eu permito que tu entres na minha vida. Eu quero ter uma experiência pessoal contigo, com a tua pessoa, Jesus. E quem tem uma experiência contigo, a vida é transformada. Vem, Senhor Jesus, transformar a minha vida. Retira toda e qualquer situação contrária à tua vontade, no que diz respeito a pensamento, a sentimento, a conceitos formados sobre ti, sobre a fé, sobre a igreja. E dá-me a graça de submeter-me inteiramente a ti, pois só tu és o Senhor. Dá-me a graça, Senhor, de experimentar o teu amor na minha vida. Dá-me a graça de experimentar a vida plena e vida em abundância, a vida que tu vieste trazer para nós. Dá-me a graça de abraçar o plano de amor e salvação que tu traçastes para nós. Essas palavras que tu dirigiste a Pilatos, tu estás dirigindo a mim. Eu quero descobrir quem é o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta graça. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.